Olá, pessoal. Bom, espero que vocês estejam bem. E já peço desculpas também por conta do barulho que está hoje aqui com a movimentação de carros. Peço que vocês desconsiderem esse barulho. Bom, gente, na aula de hoje nós iremos conhecer um pouco sobre alguns autores, né, que surgiram num determinado momento da literatura latino-americana, que foi o surgimento de um movimento literário bem importante que ficou conhecido até hoje, certo? Vamos lá conhecer um pouco sobre esse movimento, esses autores também. Vamos lá. Gente, o movimento, ele ficou conhecido como ele boom latino-americano, certo? Esse boom vem de explosão mesmo. Por quê? Porque esse movimento, ele trouxe algo novo, algo inovador para aquela literatura até então existente em Latinoamérica, certo? Mas vamos entender como foi esse movimento, o que ele foi de fato. Vamos lá. Esse movimento, que é o boom latino-americano, ele se domina deste modo ao que a literatura latino-americana, que foi gerada na segunda metade do século XX, certo? E que deu difusão na Europa aos autores do sul do continente americano. Esses livros, gente, esses romances que eram escritos nesse período, que foram escritos, na verdade, eles se distinguiam por ter uma série de inovações técnicas na narrativa, como, por exemplo, o realismo mágico. A gente vai daqui a pouco conhecer um pouco melhor sobre o que seria o realismo mágico. Bom, a consolidação dessa narrativa latino-americana, ela ocorreu entre as décadas de 1960 e também de 1970, que seriam que essa época em que eles chamavam que era a idade dourada da novela, né? Da novela, no caso, os romances, as obras até então publicadas naquele período. E é interessante, gente, que o que os autores perceberam? Que começou a ter um interesse, um novo interesse pela literatura latino-americana daquele período, e que traziam alguns temas que eram bem típicos desses autores que traziam nessas obras, né? Então eram temas típicos da região que eles moravam, dos países que eles moravam, certo? E o boom latino-americano, ele significou uma renovação na forma de conceber e de fazer literatura. Alguns dos temas que eram abordados nesses livros eram, por exemplo, a fusão do real com o ideal, o fantástico também, né, que vinha essa questão do realismo mágico, a gente vai já entender melhor, que era a junção do real com o fantástico nessas obras, né, ou seja, utilizavam personagens reais com personagens que eram apenas fantasia. Outros temas também que eram discutidos eram como por exemplo, a produção do avanço das comunicações, a solução de problemas morais, psicológicos e sociais, onde eles aproveitavam por utilizar esses personagens que eram fantásticos no livro para fazer críticas sociais aos governos daquela época e a um período também ditatório que foi muito importante, né, que vocês vão entender também mais na frente. Então, eles utilizavam do realismo mágico. E o que seria esse realismo mágico, né? Foi um movimento literário que ocorreu nesse período juntamente com o boom latino-americano, ou seja, ele trouxe, seria essa nova forma de escrever, né, dessa junção do real com o imaginário, dentro desse período que foi o boom latino-americano, certo? Então, ele trazia isso, gente, ele fazia histórias com personagens reais, e com personagens imaginários, utilizando para fazer críticas ou fazer explicações ali sobre situações que aquela sociedade estava vivendo, de modo que eles não sofressem nenhuma repressão política nesse período, certo? Então, aqui, o que ele iria fazer? Eles incorporavam elementos estranhos, elementos fantásticos ou legendários, povos que são mitificados, espaços e lugares frutos da especulação e personagens que podem existir e que também podem ser irreais, né? Então, assim, ele trouxe, esse movimento trouxe essa nova forma de escrever e que acabou despertando o interesse de outros países e de pessoas de vários países do mundo, principalmente do continente europeu, certo? Então, o que acontece aqui? Vou citar como exemplo para vocês uma obra nacional para que a gente possa entender o que seria esse realismo mágico. Por exemplo, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que foi escrito por Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, ele junta Narizinho, Pedrinho, a tia Anastácia, que são personagens reais. E daí ele junta com o quê? Com personagens irreais, como, por exemplo, gente, a Emília. A Emília é uma boneca, ela poderia ser só um objeto parado, mas, na verdade, a Emília fala, a Emília anda, e dentre outros personagens que aparecem na história do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, seria um bom exemplo para que vocês pudessem entender.
Alguns escritores, gente, eles foram mais representativos aí no surgimento desse movimento. E nós temos alguns aqui que são destacados, que foram Gabriel García Márquez, Alejo Carpentier, Miguel Ángel Asturias, Mário Vargas Llosa, Júlio Cortázar e Jorge Luis Borges. Então, assim, esses foram os principais autores nessa época que tiveram uma representatividade maior nesse período, certo? Não desconsiderando os outros, mas eles tiveram uma maior visibilidade nesse período. Então, assim, vamos destacar hoje na nossa aula, vamos conhecer dois deles. Inicialmente, a gente vai conhecer um pouquinho sobre o Júlio Cortázar, né? Vamos lá entender quem foi esse autor, conhecer um pouco da biografia dele. Gente, o Júlio Cortázar, ele nasceu em Bruxelas, que fica na Bélgica, em 1914. Durante, um período, o que aconteceu? Os pais deles fugiram de um momento que estava acontecendo na Argentina, que era um momento ditatório, e daí eles fizeram o quê? Eles saíram do país e foram para a Bélgica. Chegando na Bélgica, passado alguns meses, a mãe dele já estava grávida e foi assim que ele nasceu lá. Então, assim, originalmente, de acordo com a história, ele é um autor argentino, entretanto, ele nasceu na Bélgica, certo? E ele é um dos escritores argentinos mais importantes de todos os tempos. Realizou os estudos de letras e de magistério, trabalhou como docente em várias cidades do interior da Argentina. Em 1951, ele fixou a sua residência definitiva em Paris, de onde começou a desenvolver as suas obras literárias, única e dentro da língua espanhola. Então, ele sempre escrevia, normalmente, em língua espanhola, mesmo morando na França e tendo conhecimento linguístico do francês, certo? Alguns de seus contos, eles se encontram entre os mais perfeitos do gênero. Sua novela Rayuela, no caso, seu romance ali, que ele escreveu nesse período, ele já faz parte de um panorama cultural de seu tempo. E ele marcou a narrativa contemporânea. O Cortázar, gente, ele morreu em 1984. Bom, nos seus livros, o fantástico, ele se origina da vida do cotidiano. Os seus contos, eles são adorados por uma legião de leitores. Na verdade, os livros deles continuam sendo muito divulgados até hoje, ainda nesse universo de países que falam espanhol, dentre outros também. As histórias, elas são multitemáticas. Então, por exemplo, tem histórias que ele vai unir um pouco de literatura com música, que aí ele traz alguns ritmos, como jazz, o tango. Ele também gosta muito de utilizar gatos, falar sobre funerais, e algumas portas se abrem nos livros dele que trazem novas histórias, trazem segredos, certo? Algumas das obras dele, que tiveram maior destaque, nós temos aqui as imagens de algumas, que nós temos Todos os Fogos do Fogo, Histórias de Cronópolis e de Fama, Bestiário, Livro de Manuel, e temos também aqui uma das obras mais importantes, que foi Rayuela, que foi escrita em 1963. E existem alguns estudos, gente, pessoal, que fazem o quê? Que destaca essa obra como uma das principais obras desse movimento, como se ela tivesse dado o pontapé inicial para que surgisse o boom latino-americano, certo? E aqui, gente, eu finalizo essa parte do Júlio Cortázar com uma frase dele, onde ele falava sobre essa questão do escrever, do ato de escrever, o que seria? Ele diz que escrever é uma luta contínua com a palavra, um combate que tem algo de aliança secreta, Então, essa relação da escrita e do autor, essa relação que ele fala dessa aliança que é bem forte e secreta. Agora, nós iremos conhecer um outro autor que teve uma importância enorme nesse período, certo? E ele ficou reconhecido por ter ganho um prêmio Nobel, com um dos livros também que vocês vão já conhecer, que é um dos livros mais importantes dele e da literatura espanhola, ok? Perdão, da literatura latino-americana. Então, gente, Gabriel García Márquez, O nome dele mesmo é Gabriel José de la Concordia García Márquez, Ele é um autor que escrevia contos, romances, e também, gente, ele era jornalista. Quando eu falo periodista, eu estou falando que ele é jornalista. Ele nasceu na região do Caribe, no município de Aracataca, que fica em Magdalena, certo? No dia 6 de março de 1928. Ele é conhecido
familiarmente, né, como Gabo. Então, assim, tem leitores e também pessoas bem próximas a ele que já o chamavam como Gabo, né, como uma forma carinhosa. Em 1958, ele se casou com Mercedes Barcha e ele tem 2 filhos, que é o Rodrigo e o Gonçalo. Na verdade, gente, ele já faleceu, né? Então ele deixou esses 2 filhos. Vamos lá, ele é considerado um dos autores mais significativos do século XX. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1982 por suas novelas e histórias curtas também. E no que vai tratar dessa questão do fantástico e do real, né, que são combinadas num tranquilo mundo de imaginação rica, que era o que ele dizia, e que refletia a vida aos conflitos do continente. O seu livro mais importante, que ficou reconhecido internacionalmente, foi 100 anos de soledad, que é o mesmo que 100 anos de solidão, e que a gente também vai já entender melhor como funciona, como era essa história, né? Então, temos aqui, ó, gente, 100 anos de solidão, ela é uma obra que ele trabalhou, gente, cerca de 20 anos escrevendo esse livro, certo? Ele recria através da saga familiar de Los Buendia, então tem uma família como ponto principal, que são Los Buendia, né, que fala da história de uma cidade, que a cidade era Macondo, que era um povo imaginário que, de acordo com alguns estudiosos, eles dizem que Macondo nada mais era do que a cidade natal do Gabriel Garcia Marques. Então, ele criou um novo nome, né, que no caso aqui, como a gente viu anteriormente falando sobre a cidade, e daí o que ele fez? Ele criou um novo nome para a cidade dele natal, e ele criou personagens imaginários, e também utilizando as pessoas que moravam lá. Escreveu o livro e foi falando dessas características dessas pessoas, utilizando já de um ambiente que ele já tinha conhecimento, né? E ele recria, né, esse mundo real latino-americano que veio a chamar-se de realismo mágico, através do realismo mágico, daquela junção do real com o fantástico que a gente está falando até agora, que eu venho repetindo, na verdade. E, bom, com esse livro, ele ganhou esse prêmio Nobel e ficou conhecido no mundo inteiro, certo? Para finalizar aqui o nosso estudo com relação a Gabriel Garcia Marques, vou deixar também uma frase que ele deixou, uma das frases que ele citou, certo? Ele diz que aprendi que um homem só tem o direito de olhar o outro de cima para baixo para ajudá-lo a levantar-se, né? Essa questão da generosidade, do respeito com o outro. Então, gente, ó, essa foi a nossa aula, bem rápida. Finalizamos o nosso encontro de hoje com relação à literatura latino-americana. Estarei mandando uma atividade para vocês com 5 questões sobre esse movimento e também sobre esses 2 autores, tudo bem simples, terão alguns textos de apoio também. Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Espero que vocês também consigam responder com facilidade o conteúdo e até a próxima aula.